Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo os meus lanches da semana. E aí vou mostrar pra vocês a preparação de alguns lanches. Eu tava com vontade de comer um bolo, então aí eu pedi pro ChatGPT elaborar essa receita. Então essa receita que vocês vão ver aí desse bolo foi uma receita passada pelo ChatGPT. Vamos ver juntos, né? Juntas, se vai dar certo essa receita. Espero que sim. Então vamos lá comigo. Aí eu vou fazer o bolo e possivelmente eu vou fazer também um bolinho de pizza, também com farinha de coco, que as duas receitas vão farinha de coco, que eu já fiz e eu gosto muito. Então, para ter a opção salgada e doce para essa semana. Então, vamos lá comigo. Vamos para os ingredientes para o nosso bolo. Então, 3 ovos inteiros. E aí, 3 colheres de sopa de cacau 100%. Então, um pouquinho que eu botei as colheres rasinhas. Aí, pessoal, como o cacau é meio ruim de dissolver e o ovo tem que ficar bem batidozinho, então eu vou primeiro misturar os dois para poder acrescentar os próximos ingredientes. Olha como é ruim de misturar, né? Dando continuidade, pessoal, eu vou colocar agora o eritritol. Aí na receita pede para colocar 2 colheres. Aqui uma e aqui outra colher de eritritol. Vocês podem usar também o xilitol, caso vocês queiram. Eu tô usando o eritritol porque nas minhas pesquisas, né, uns condenam, outros dizem que é melhor do que o xilitol. Pelo menos na questão do índice glicêmico, não tenho certeza, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas se eu não me engano, o índice glicêmico dele ainda é menor do que o do xilitol. Então, e ele é mais barato, né? Então, eu acabei optando por comprar o eritritol. Aí agora, pessoal, nós vamos entrar com o óleo de coco, que são 2 colheres de sopa. Vocês podem usar 2 colheres de sopa de óleo de coco ou então 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Pessoal, o tempo tá meio frio, aí eu tive que derreter um pouco do óleo de coco porque ele estava duro. Então, uma, 2, botar um pouquinho porque sempre fica, né? A menos que digo. Então, 2 colheres de óleo de coco e também 2 colheres, 2 não, 3 colheres, pede para colocar 3 colheres de água ou de leite. Aí eu vou colocar, pessoal, aqui ó, eu coloquei esse leite, eu desmanchei o leite 0 lactose aqui. Mas vocês, se querem uma opção mais low carb, vocês podem colocar o leite de coco ou qualquer outro leite vegetal que vocês queiram, certo? Eu tô usando aqui o 0 lactose porque eu não quis abrir uma garrafinha de leite de coco só para pegar 3 colheres. Pronto, gente, agora só tá faltando a farinha de coco. A farinha de coco tem dizendo na receita que são 3 colheres. Só que a farinha de coco ela absorve muita umidade, né? Então eu vou colocando aos poucos e ver se vai ser necessário as 3, se precisa um pouco mais ou um pouco menos. Então deixa eu colocar aqui a farinha de coco. Pessoal, a farinha de coco é uma opção muito boa, né? Pra quem tá numa dieta low carb. Só que, porque ela é bem barata, né? Em comparação com as outras farinhas, ela é a que tem um preço melhor. O ruim é porque ela fica com um sabor bem específico, né? Vocês sabem de alguma farinha de coco que não tem exatamente o cheiro, o sabor do coco? Esse daqui é porque eu arranquei a embalagem. Mas tem um desses daqui, um desses óleos de coco, que ele é sem sabor. Aí é ótimo, pessoal, porque teve uma vez que eu fiz um chocolate que ia óleo de coco
e o cacau. Gente, o chocolate ficou só sabor do coco, por causa do óleo de coco. Então, às vezes, a gente acaba não querendo usar pelo sabor específico do coco. Às vezes, você não quer sentir, né, o sabor do coco. Então, ó, tá bem líquido. Aí, eu vou colocar outra colher. Lembrando que essa é a minha segunda. 2 colheres, eu já senti a massa aqui ficar mais firme. Então, apesar de parecer bem líquida, mas eu tô sentindo ela firme. Então, não vou colocar mais farinha de coco. Eu vou deixar só 2 mesmo. Senão vai ficar seco e eu não quero isso. Aí eu vou colocar agora o fermento, que é uma colher de chá. Eu vou colocar a metade dessa. Mais ou menos aqui, assim, ó. Vou misturar e vou colocar nas forminhas. Aí, pessoal, essa foi a receita que o ChatGPT passou pra mim. Só que a forma como eu vou colocar no meu forno, aí eu vou dar uma modificadazinha, incrementadazinha, pra ficar mais apetitoso, entendeu? Mas essa é a massa, então se ficar legal, o crédito é todo do ChatGPT. Pessoal, aí aqui, pra colocar por cima, eu vou colocar, misturar aqui. Gente, eu não sei se eu mostrei o vídeo pra vocês dessa... Eu acho que eu mostrei, que foi das últimas comprinhas da Shopee. Que eu comprei esse mix de castanhas e... como é o nome disso? Uva passa. Mas, gente, vem muita uva passa, muita mesmo, né? Que é mais barato, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui 2 colheres desse mix. E vou... Isso é invenção da minha cabeça, viu? Aí eu vou colocar um pouquinho de... Ó, 2 colheres e aqui eu vou colocar uma colherzinha bem rasa de eritritol. E aí eu vou dar uma misturadinha, se bem que não mistura muito, né? Porque são frutas secas, são castanhas. Mas aí eu vou colocar por cima e eu peguei as minhas forminhas, ó. E aí eu vou colocar por cima. Então, vou colocar essa conchinha aqui. É mais ou menos a quantidade. E aí vamos ver quantos bolinhos vai dar. É bom assim essas forminhas individuais, porque aí a gente já sabe o quanto você vai comer, né? Se quiser comer mais, come 2. Se quiser comer menos, come 1. Eu acho muito prático essas forminhas. E aí, pessoal, vou enchendo, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, pessoal, deu aqui 6, só que esse ficou bem pequenininho, não sei se dá pra vocês verem. E agora eu vou colocar as frutinhas, as castanhas por cima. Meu objetivo era tipo caramelizar, né? Mas como eles estão afundando, então não vai dar pra caramelizar muito não. Pronto, gente, vou levar ao forno, ver aí quantos minutos vai ficar pra eu dizer pra vocês. Como as forminhas são pequenas, então vai assar rápido. Pessoal, próxima receita, pãozinho pizza. Aí o que é que vem? 2 ovos. Vou precisar também de 2 colheres de sopa de azeite. Gente, esse pãozinho é muito gostoso. Aí vou precisar também de 2 colheres de requeijão ou cottage ou aquele outro, esqueci. Só que aqui eu não tenho requeijão. Aí eu vou usar o creme de ricota light, 2 colheres.
Continuando, na receita pede para colocar 2 colheres, na verdade 3 colheres de farinha, de mix de farinha sem glúten. Eu só tenho a minha de coco, né? Então, vou colocar 1 colher. Vou colocar aqui, pessoal, psyllium. Eu nunca fiz essa receita com psyllium, mas vou colocar também 1 colher de psyllium. O psyllium é um alimento muito saudável, né? Aí eu vou mexer e ver como é que fica, porque a farinha de coco, como vocês sabem, né, que eu já falei, fazendo aqui o bolo de chocolate, ela absorve muito a umidade. Então, gente, essa ricota é ruinzinha de dissolver, viu? Eu acho que vai dar pra colocar outra de farinha de coco. Não sei, deixa eu diminuir bem aqui, mexer bem, pra ver como é que fica, aí eu mostro pra vocês. Pessoal, vou colocar outra colher de farinha de coco, porque ainda tá líquido. Vou misturar aqui. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de sal. E um pouquinho de orégano. Já que é pãozinho pizza, né? Vou colocar um pouquinho de orégano na massa. Vou colocar aqui, na receita pede pra colocar só tomate. Mas eu vou colocar tomate e cebola, que foi de um vinagrete, gente. Eu tô reaproveitando aqui. Vinagre e a cebola. E também 1 xícara de queijo parmesão cortado em cubos. E aí é só misturar. 1 colher de chá de fermento. Vou comprar fermento, mais ou menos assim. E aí você mistura bem. E leva para as forminhas e leva para o forno. Pessoal, a massa ficou dura. Mas como vai derreter a mussarela, então eu acho... É assim, a farinha de coco a gente nunca sabe. Ela tá bem dura. Tá vendo? Dá pra ver? Mas vai dar certo. Aqui, pessoal, eu peguei essas forminhas para diferenciar das outras redondinhas. E aí já tá bem misturadinho. Aí eu vou colocar... Mas eu acho que não vai dar não, viu? Pessoal, deram 5 forminhas, né? 5 pãezinhos. E eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima e vou levar ao forno. Bem, pessoal, estou aqui com as meninas, Fernando, né? E nós vamos experimentar, né? Degustar os nossos quitutes, nossos lanches. Safira já tá comendo, tá gostoso, Safira? Tá bom. Tem de uva e amendoim. De uva e amendoim? Qualquer um. Então, pessoal, vou começar experimentando esse daqui, que é o de chocolate, que foi o ChatGPT que passou a receita. Ficou gostoso. Mãe, tá de quê? Esse daqui é pãozinho pizza. Pãozinho pizza? E daí, maneirinha? É tomate. Gente, ó, ele ficou meio como se fosse meio saladinho, sabe? Mas o sabor ficou muito bom. E assim, essa castanha que eu coloquei por cima, eu acho que deu todo o sabor. Ele ficou, apesar dele ficou meio solado, mas ele ficou bem gostosinho. Ficou uma delícia, viu? Tomate. Muito bom. Tá? O pão pizza. Ele ficou assim, ó, com essas pintinhas por conta do psyllium. E aqui ficou mal feito. Eu não tenho meu nome, porque eu capote.
Gente, eu acho que o psyllium tirou até um pouco o gosto do coco, que da outra vez ficou muito o gosto do coco, da farinha de coco. E dessa vez não, ficou muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Só façam.